Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vou tentar me aventurar aí as tecnologias novas, vamos ver no que vai dar, tá bom? O nosso novo tema de sociologia é voltado à questão ambiental. Nós vamos começar com um assunto que vai introduzir a discussão e a função e o papel da sociologia ambiental. Tá bom? Então, esse tema de hoje, aquecimento global. Primeira coisa, né? Para falar sobre esse assunto, a gente sabe que ele é meio polêmico, então já vamos começar colocando as cartas na mesa. É verdade ou é mentira? Surgiu somente a partir da intervenção do ser humano na Terra? O maior problema com o aquecimento global é o calor? O aquecimento global e o efeito estufa é a mesma coisa? O efeito estufa é ruim? As mudanças climáticas, fenômenos naturais e desastres que estão acontecendo frequentemente têm a ver com o aquecimento global? Qual é o agente que mais intensifica o efeito estufa? Afinal de contas, o aquecimento global existe ou não? Eu vou tentar responder essas perguntas no decorrer dessa aula, tá bom? O que é aquecimento global? Segundo o dicionário que encontrei ali na internet, ele coloca aquecimento global da seguinte forma: o aumento da temperatura da Terra causado pela retenção do calor irradiado de sua superfície, que é o chamado efeito estufa. Em consequência do acúmulo de gases, principalmente de dióxido de carbono, a poluição intensifica esse processo. O degelo dos polos e o aumento do nível do mar são consequências do aquecimento global. Então, o aquecimento global é causado por um processo que é natural, mas também existe uma influência poderosa humana em cima disso que intensifica e piora tudo, tá? E daí traz consequências drásticas para o funcionamento do nosso planeta. Provavelmente vocês já estudaram esse assunto em geografia, mas a gente precisa recapitular ele para conseguir entender as discussões sociológicas em cima desses fenômenos, tá? Então vamos entender agora o que é o efeito estufa. Primeira coisa que acontece, a radiação solar atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece ela. Depois disso, uma parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço. E uma outra parte da radiação infravermelha é refletida pela superfície da Terra, mas não consegue deixar a atmosfera. Ela é refletida novamente em direção à Terra e de novo absorvida pela camada de gases que envolve a atmosfera. Então ela fica rebatendo entre a Terra e a superfície da atmosfera. E o aquecimento global? Ela acontece a partir de 4 efeitos principais. Primeiro, aumento da temperatura, aumento das chuvas, elevação do nível do mar e acidificação dos oceanos. Então, olha só, nós temos aqui a camada de ozônio, que ela protege a superfície terrestre dos raios solares nocivos ao homem. Nós temos os gases do efeito estufa, né, que é aquele processo de ficar repicando ali os raios infravermelhos. E também temos ali fatores como a poluição industrial, fumaça de fábricas e queima de combustíveis fósseis, que lançam gases na atmosfera. Esses gases refletem a luz, absorvem e emitem calor, alterando a camada de ozônio e causando o chamado efeito estufa. E daí, por último, nós temos o aquecimento da Terra, que é causado por isso. A concentração de gases na atmosfera tende a aquecer a superfície terrestre. Então, esse é o conceito de aquecimento global. É quando o efeito estufa sofre uma interferência humana a partir de todos os elementos químicos que a gente acaba emitindo para a atmosfera e emitindo para o ar, e ela fica lá repicando juntamente com aquele efeito normal do efeito estufa. E isso acaba aquecendo a Terra porque potencializa esse processo. Aí aqui, mais uma vez, né, nós temos ali os gases estufa, a questão da radiação solar. Os gases estufa impedem a saída da radiação infravermelha e daí acontece o aumento da temperatura do ar na atmosfera. Quando o raio chega a encostar aqui na nossa crosta terrestre, acontece uma transformação da radiação ultravioleta em radiação infravermelha, que daí gera o calor. Então, desmistificando algumas coisas já de cara aqui. O efeito estufa é um processo natural e é ele que possibilita a vida na Terra. Se não tiver esse efeito estufa, nossa Terra fica muito gelada e a gente não consegue sobreviver. Nós somos seres quentes. O aquecimento global é a soma do efeito natural com a intervenção humana sobre a natureza. Ou melhor dizendo, o aquecimento global é consequência
consequência das alterações naturais e antropogênicas, ou seja, de origem do homem, ocorridas no planeta. Quais são as causas do efeito estufa? Primeiro, como já falei, é um processo natural, e as atividades humanas, nas quais nós podemos listar o aumento de queima de gases de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, que intensificam o efeito estufa, o desmatamento de florestas e a hipermeabilização do solo, que acontece em decorrência do desmatamento. Quanto a essa questão do aquecimento global acontecer por conta dessas queimas de combustíveis fósseis, existem controvérsias dentro do próprio ambiente científico. Vão existir cientistas que vão afirmar que o aquecimento global não existe, e vão haver cientistas, que é a maior parte, que inclusive estão respaldados pela própria organização mundial relacionada a isso, os órgãos competentes de geografia, que vão dizer que existe sim. Eles vão apresentar dados para defender isso. Na minha aula vocês vão perceber alguns desses dados. Bom, onde tudo começou? O efeito estufa existe há milhões de anos no nosso planeta Terra, Mas a Revolução Industrial ela vai ser essencial para registrar o começo do processo do aquecimento global, porque graças ao surgimento das indústrias, que data mais ou menos a partir do século XIX em diante, todos esses poluentes, esse excesso de produção de químicos tóxicos, de gás carbônico e outros tantos tóxicos no ar, prejudicaram o processo natural do efeito estufa, trazendo consequências que até agora ainda são irreversíveis. Sobre o Brasil, qual é a nossa parcela de culpa quanto a isso? Nós temos aqui emissões brutais, gases de efeito estufa do Brasil. Então a gente tem aqui um dado de quais áreas de gases que são liberados e prejudicam o processo do efeito estufa desde 1990 até 2016. Vocês vão perceber que ali, mais ou menos entre 2003, 2004, 2005, nós vamos ter uma mudança de uso da terra. O processo de mudança de tecnologia, o uso do plantio, vai intensificar muito o prejuízo no processo do efeito estufa. Outras coisas já estão mantidas de forma mais linear, A questão da agropecuária, a energia, os processos industriais e os resíduos, mas também estão numa crescente. E quais são as consequências que nós temos a partir do surgimento do aquecimento global? Elevação das temperaturas dos oceanos, derretimento das calotas polares, possíveis inundações de áreas costeiras e cidades litorâneas em função da elevação do nível dos oceanos, aumento da isolação e radiação solar em virtude do aumento do buraco da camada de ozônio, intensificação de catástrofes climáticas tais como furacões e tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão, extinção de espécies em razão das condições ambientais adversas para a maioria delas e quedas e dificuldades na produção da agricultura, pecuária e silvicultura. Boa parte dessas consequências elencadas aqui pelos órgãos competentes que estudam a geografia, do Brasil e do mundo, boa parte é refutada por aqueles ditos cientistas que dizem que o aquecimento global não existe. Entre elas, eles falam, por exemplo, que tudo bem, está acontecendo o derretimento das calotas polares, mas em consequência também em outros lugares estão aumentando os gelos, fazendo como se fosse uma compensação desse processo. E eles alegam que tudo isso, na verdade, ainda é um processo exclusivamente natural, porque o nosso mundo é dinâmico, em termos geográficos também. A camada de gelo do Mar Ártico diminuiu nos últimos 15 anos. Essa aqui é uma das provas científicas do Centro Nacional de Dados da Neve e Gelo. Então aqui a gente tem a extensão mínima de gelo do Mar Ártico em milhões de quilômetros quadrados. Então aqui, numa escala de 1980 a 2015, em 2012 foi o nível mais baixo já registrado. Cidades em rápida expansão enfrentam piores riscos climáticos. Crescimento populacional de 2018 a 2035 em relação à vulnerabilidade às mudanças climáticas. Então aqui a gente tem um parâmetro do quanto as mudanças climáticas vão acabar afetando as cidades que estão em plena expansão.
Tá? Entre elas, a gente tem ali Kinshasa e Lagos, que são cidades da África, e daí, em decorrência, a gente tem uma escala menor, vindo daí da Ásia, depois para as Américas e depois, por fim, ainda para a Europa. Então, o nível de crescimento, de risco, de vulnerabilidade por conta de clima está mais alto para cidades de origem africana que tendem a um crescimento abrupto. Atualmente, as temperaturas médias globais de superfície são as maiores dos últimos 5 séculos, pelo menos. A temperatura média global de superfície aumentou cerca de 0,74 graus Celsius. Parece que não é nada, né? Mas se você muda um pouquinho no âmbito global da Terra, você já vai mexer com todo o ecossistema dela, com toda a fauna e flora, todo o funcionamento dos ventos, dos fenômenos de clima e tudo mais. Caso não se atue nesse aquecimento de forma significativa, espera-se observar ainda nesse século um clima bastante incomum, podendo apresentar, por exemplo, um acréscimo médio da temperatura global de 2 graus Celsius a 5,8 graus Celsius, segundo o 4º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, de 2007. E o século XX foi o mais quente dos últimos 5 séculos, com aumento de temperatura média entre 0,3 graus Celsius e 0,6 graus Celsius. Está aquecendo, né? Isso são fontes de diversos lugares científicos diferentes afirmando que está acontecendo. Aqui mais uma fonte. Os anos em comparação à média do século XX, de 1880 e de agosto de 2018. Né? Então, pegando esse período aí, nós vamos ter ali a média do século XX como 0 e abaixo nós vamos ter a referência de 1880. Acima, em vermelho, vocês estão vendo a referência de clima de 2018. Olha só que diferença gritante de clima, de temperatura. E agora, de quem é a culpa disso tudo? Vamos ver. Os maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. Os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa respondem por 60% das emissões totais. Então, em primeiro lugar, nós temos a China com 26,6% dessa parcela de culpa. Estados Unidos já logo atrás com 13,1%. Daí depois vem a Índia, 7,1%. Rússia, 4,6%. Japão, 2,9%. Brasil, 2,4%. Irã, Indonésia, Canadá e México. Esse é o ranking mundial de problemas quanto à emissão de gases de efeito estufa. E nós somos o 5º maior emissor de dióxido de carbono por conta das queimadas que acontecem nas nossas florestas e no nosso terreno todo aí. Bom, o que a gente pode fazer para combater? O que a ciência afirma que é possível fazer? Reflorestamento ajuda muito. A escolha de fontes renováveis e não poluentes de energia, diminuindo ou até abandonando a utilização de combustíveis fósseis, tais como gás natural, carvão mineral e principalmente o petróleo. Por parte das indústrias, a diminuição das emissões de poluentes na atmosfera também é uma ação necessária. A diminuição da produção de lixo, e daí vem toda a parte da educação, da reciclagem, né? Toda essa conscientização que já é feita há um bom tempo, pelo menos aqui no nosso país. Soma-se a essas medidas a preservação da vegetação, né? Então manter aquilo que ainda existe, consumo consciente de alimentos e produtos que não prejudiquem o meio ambiente. Alimentos, vocês querem ver só? Carne bovina tem o maior impacto climático. Emissões de gases de efeito de estufa por quilograma. Carne bovina está lá no topo desse ranking aqui. E daí nós vamos ter que bater palmas e nos curvar aos nossos queridos vegetarianos e veganos, porque eles estão sendo éticos e conscientes quanto à questão ambiental. Olha só o grau de impacto da carne bovina, da carne de carneiro, camarão, queijo, etc. Né? Daí quando começa ali as proteínas de origem vegetal, né? O amendoim, o tofu, feijão, ervilha, nozes, nós vemos o seguinte dado: as proteínas vegetais de maior impacto emitem menos que as proteínas animais de menor impacto. E aí, aquecimento global existe ou não? O que vocês me dizem? Aqui, só para reforçar mais um pouquinho, nós temos um estudo da NASA apresentando uma mudança de temperatura, né? Uma anomalia de temperatura dos últimos 100 anos. Olha só que grau gigante de mudança.
né, que é dos anos de 1900 e aqui 2000. Bom, então a aula de hoje era essa, espero que vocês tenham aproveitado bem. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou me procure no WhatsApp que assim que puder eu te respondo. Um beijo e bons estudos!